Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, nesta Sexta-feira da Paixão, né? Você que está assistindo ao programa agora e não pegou a explicação no início do programa, hoje, excepcionalmente, nós não estamos podendo ter a sua participação, a sua contribuição, porque o programa está sendo gravado, tá bom? Excepcionalmente. A conversa aqui é com a professora pesquisadora Keila Batista e o assunto é racismo, porque várias instituições, incluindo a OAB, o Governo do Estado, a Universidade Federal do Acre, discutem essa temática aqui no encontro chamado As Interfaces do Racismo. A professora Keila é uma das palestrantes. Professora, atendendo aqui a uma sugestão de um nosso colega aqui da TV Gazeta, essa ideia de racismo reverso, isso existe? Me parece um pouco sem lógica isso, mas queria saber, existe ou não existe? Não, existe na mentalidade das pessoas que acham que existe, né? Mas ele, de fato, ele não existe. Teoricamente, ele não existe, né? Uma coisa que não existe é até racista, até falar em racismo reverso, né? Porque o racismo, ele é extremamente estrutural. A gente sempre fala nas escolas, qual a diferença do racismo para o bullying, né? A gente tem uma questão, uma carga histórica muito grande aí quando se fala do racismo reverso. Então, assim, quando se fala do racismo, né, e também desse racismo reverso que se dizem, né, que dizem ter. E aí a gente para pensar em toda a questão da branquitude, qual o discurso da branquitude, né? E o discurso que traz uma legitimidade. Porque em cima de toda essa trajetória da população negra no nosso país, mas no mundo todo, na América, né, nós vamos ficar aqui no nosso país, a gente tem sempre a branquitude com privilégios, né? O negro, ele é comparado a mercadoria, uma pessoa sem alma. É como se a humanidade, a humanidade da população negra, ela foi retirada da população que veio e que foi trazida aqui para o nosso continente, para o nosso país. Então, quando se fala de racismo reverso, é uma coisa tão absurda, porque a gente tem uma história muito longa, uma história assim muito pesada, uma estrutura que se tem até hoje. Nós temos alguns colegas que brincam assim, será que houve o navio branqueiro? A gente começa por aí. Será que houve o navio branqueiro, a população branca, né, essa que se diz sofreu o racismo reverso, os seus ancestrais foram tirados do seu continente, do seu lugar, muitos foram mortos, né, nos navios que mudaram as rotas dos tubarões, de tantos corpos negros que iam, né, para o fundo do mar, que morriam. E aí a gente tem assim, será que eles chegaram aqui completamente separados das famílias, falando outra língua, um longo processo de escravização, depois uma abolição sem reparação nenhuma, só jogados na sociedade, sem acesso à saúde, a educação veio tardiamente. Então, assim, é toda uma estrutura que se tem em cima do que a gente tem, a realidade da população negra no Brasil. E aí a gente falar de racismo reverso é uma coisa assim tão sem lógica. Claro que a gente tem o preconceito, a gente tem a discriminação, que é o ato de separar, né? Que não poderia ser para pessoas, porque geralmente são coisas, discriminar, o bullying, mas assim, racismo reverso é uma coisa assim que não existe, é uma fala até de pessoas de fato que são racistas, né? Eles querem de alguma maneira justificar, né? Eles querem encontrar. E quando se fala de branquitude, a gente tem a branquitude crítica, né? E a crítica, que é muito importante nessas temáticas, da população negra se perceber enquanto uma população que durante todo o processo da história do Brasil teve privilégios, né? Se perceber, é só a gente reparar aí, é um curso de medicina federal. A maior parte dos alunos são brancos, né? E aí, da mesma forma, só a gente é ali na prefeitura, vê lá a galera que fica limpando as ruas, a maior parte, todos são negros, né? Então, aí a gente vê essa diferenciação, né? Então, não tem como. O acreano, a nossa formação enquanto povo, que relação isso tem historicamente com a negritude? Se é que eu posso usar esse termo. Sim. O Acre, né, ele é formado por pessoas que vieram do Nordeste também, né? A gente tem aí as levas, né, os surtos que a gente tem, onde vieram essa população. Os meus dois avós, eles vieram do Nordeste também, né? E aí a gente tem aqui no nosso estado a população nativa, né? A população indígena
A partir daí a gente tem essa mistura. Claro que temos outras pessoas de outros estados, os paulistas, depois que eles vêm na década de 70, né? E a gente tem essa mistura. Só que a maior parte da população acreana é de pessoas negras, de acordo com o IBGE de 2010, né? Que agora nós estamos ansiosos pelos dados do último IBGE para a gente ver de fato como se tem aí esses números. Mas 72% da população acreana é uma população negra. Só que aí isso se dá porque dentro da população negra, de acordo com o IBGE, nós temos os pretos e os pardos. E a maior parte da população acreana se autodeclara parda, né? E isso faz com que o nosso estado tenha essa porcentagem de pessoas negras. E ao mesmo tempo também, a gente traz a discussão do pardo, né, dentro dessa questão do colorismo. Pois é, essa ideia de... É uma fuga, professora? É uma tentativa de se auto-embranquecer? Porque esse lugar do pardo também, ele traz questões muito complexas, né? Que alguns olham, mas eu não sou preto, mas eu também não sou branco, né? E aí ele fica nesse lugar. Só que essa questão do pardo é uma posição também de privilégio, porque quando alguns corpos negros entram num espaço, o mais retinto ele vai ser percebido mais rápido. O mais retinto é o corpo que sofre mais preconceito, né? Sofre mais racismo. E ao pardo, ele passa um pouco despercebido em alguns momentos. Mas também é muito interessante falar que esse lugar de pardo, algumas vezes, lhe dá acesso a alguns privilégios, né? Como a política de cotas, né? Que a gente chama de passibilidade, que ele passa, né? Aí é malandragem, né, professor? Ele se adequa a determinado... Essa discussão eu sou preto, é muito de acordo complexa, né? E aí, no nosso estado, a gente tem a maior parte das pessoas, né, dentro desse grupo dos pardos. E alguns não se enxergam enquanto população negra de fato. Olha, o Caetano Veloso tem uma música que ele fala o seguinte: para o americano, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. Estou lembrando isso porque uma conversa que eu tive com uma colega sua, professora também, professora Lúcia, né, advogada, e eu falei assim, ô Lúcia, eu sou preto. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, então, você não é preto, mas isso é por causa do olho verde. Mas a minha ascendência toda, meu pai é preto também. Mas aí, não, é porque eu sou branquelo assim, pronto, você é branco. Porque é o estereótipo, né? O biotipo, na verdade, né? Desculpa. É o biotipo, é o que se percebe, né? E o racismo, ele age no que se percebe. Infelizmente, né? Tanto que a gente tem muito essa discussão, né? Na comissão de heteroidentificação da universidade, agora, que a gente tem agora, né? O processo de averição, né? E aí é um pouco bem complexo, assim, essa discussão, de fato. Mas você acha que ela é periférica ou ela é importante? Ela é muito importante, visto que o que faz o Brasil ser o segundo maior país com a população negra no mundo, ficando atrás somente da Nigéria, né, que de fato é no continente africano, é por conta da presença das pessoas pardas, né? Essa mistura que se tem da população branca, indígena, de fato do negro. Só que o que a gente não deve perder de vista é que quando fala de racismo, né, eu já disse isso, é a população mais retinta que de fato sofre todas essas interfaces, né? Porque o pardo ele pode ter essa passibilidade de em alguns momentos ser mais próximo do branco e em alguns momentos mais do negro. Só que como você diz, nos Estados Unidos não existe, né? Ou é branco ou é preto. Exato. Diante dessa fala que a senhora colocou anteriormente, de que os avanços eles estão sendo muito lentos, eu lhe pergunto, a senhora está otimista? Sim. A senhora vê um cenário otimista? Sim. Mas esse seu sim, ele guarda mais relação com o que a senhora percebe na sociedade, nos movimentos, ou por uma ação de governo? A senhora está entendendo que um está interferindo no outro? De que forma esse seu sim é algo que representa as duas pontas? O meu sim, primeiramente, se dá pelo meu lugar, né, de educadora, né? E aí eu percebo muito essa dinâmica de mudança nas escolas, né? Nos órgãos públicos também, só que essa mudança também ela se dá a partir de muita pressão
do movimento negro Sim, que sem se dúvida. tem. Então, a partir dessa junção dessas forças, a gente percebe essas mudanças. Na legislação, agora nós temos, né, a equiparação da injúria racial ao crime de racismo também, que é um grande avanço. As legislações educacionais, porque por mais que o professor ache que não precisa trabalhar aquela temática, ele é obrigado a trabalhar. E o Ministério Público também, que é uma instituição muito interessante nesse sentido, eles cobram, eles querem saber de que forma as escolas estão trabalhando, né? A mídia também, ela trouxe essa discussão de uma forma importante. A televisão, né, os TikToks, os YouTubes que a gente tem. Então, eu digo a partir do meu lugar de educadora que a gente percebe a ação dos alunos de uma forma diferente, sabe? Nós, na SE, já recebemos assim, até denúncias dos próprios alunos denunciando o professor que estava com prática racista. Então, assim, eu percebo uma geração muito mais antenada a essas pautas, né, que se diz minoria, governos mais comprometidos, né, agora no nosso cenário federal, nós tivemos aí a volta de alguns ministérios, de algumas secretarias que nós não tínhamos. Então, assim, é um panorama muito bom, né, para se ver. É um caminho, assim, um momento assim, de positividade nessa perspectiva. E alguns governos e algumas prefeituras, por mais que elas não queiram trabalhar, sejam sucateados, lá a galera dos direitos humanos, da educação das relações étnico-raciais, mas elas precisam, por conta de leis, né? De leis que exigem que essas temáticas sejam trabalhadas. E quando a senhora ouve a ideia de que isso aí tudo é coisa de comunista? O que é coisa de comunista, né? A senhora já ouviu isso? Sim, muito, a gente escuta muito, De esquerda. mimimi, é muito de mimimi, né, de esquerda, mas são coisas da humanidade. O que a gente pensa é que todo ser humano, ele tem um direito de viver na sua plenitude. E essas leis, essas políticas públicas, elas existem para fazer isso valer a pena. Infelizmente, que não deveria, né? A cor da minha pele não pode dizer a forma que eu sou tratada, se eu vou comprar alguma coisa e não sou atendida, se um trabalho que eu sou habilitada, mas que eu não tenho acesso a isso por conta da cor da minha pele. Então, quando se fala, tipo, é coisa de esquerda, né? Então, se coisa de esquerda é a emancipação do ser humano, né? É não ter mais tantas discriminações. Que seja, assim, então, né? Que seja, né? Tudo bem que tem a questão da classe aí, que é uma discussão também muito, muito interessante, né? Quando se fala de racismo, gênero, né? Gênero, raça e classe, que aí a gente chama que é a interseccionalidade, né? Que juntam várias opressões sociais e sempre lá na base a pessoa negra, principalmente, cabe ressaltar aqui, que é a mulher negra que está lá na base da pirâmide social, né? Professora, eu queria aproveitar esses momentos finais da nossa conversa e lhe pedir o seguinte: imagine que a senhora tem uma adolescente que vai ser mamãe, que esteja lhe assistindo, e ela é negra, e o filho dela vai ser negro também. E eu queria saber da senhora que orientações a senhora daria para uma jovem mãe nessas condições, e como é que se educa uma criança de maneira que ela consiga reagir à altura, ter brio e fazer com que ela não seja injustiçada. Né? Na escola, em qualquer espaço, que ela seja tupetuda também. Como é que a gente faz? Principalmente, né, o conhecimento. O conhecimento que a gente chama de o empoderamento é a chave de tudo. Quando você se percebe enquanto ser, enquanto que você é de fato, sabendo que a cor da sua pele não faz com que você seja diferente do outro, seja inferior ao outro, isso assim é muito importante. Então, para as crianças que vão nascer, crianças que são educadas em um lar negro, é muito importante esse diálogo de positivar a sua existência, fazer com que conheçam as rainhas, os reis africanos. Quando a gente fala de África, não é só a pessoa escravizada. Vamos conhecer de fato, né? Isso faz com que essas crianças se empoderem, né, do seu lugar mesmo de pertencimento. Eu acho que é toda a chave, a mudança de fato, ela está na educação.
tanto a educação formal que a gente tem nas escolas, mas também essa educação que a gente recebe no lar, né, na sociedade, no nosso meio social. Por isso que eu digo que tem alguns avanços pequenos, mas eu acho que daqui uns 20 anos a nossa sociedade ela vai ter uma pequena alteração, porque essas meninas, esses adolescentes que estão tendo contato com essas temáticas, serão pais que passarão de outra forma, né, para os seus filhos. Aí então é o que a gente tem de normalizar o lugar dessas pessoas, né? Então, a educação, né, o empoderamento, se conhecer enquanto você é importante. Tem um vídeo que circula na internet que é muito interessante. O vídeo filma as expressões de várias crianças, todas elas negras, meninas, e é uma expressão assim de surpresa. E quando você percebe o que elas estão vendo desenhos. Eu acho que é a Pequena Sereia Negra. A Pequena Sereia Negra, exatamente. Quando ela é como se fosse. Ela estranha porque ela se enxerga. É o que a gente chama de representatividade. Representatividade. Né? Ela se sente representada ali. As meninas negras não se viam, né? Não se viam na Maju, que agora a gente tem, né, no Fantástico, Jornal Nacional. As meninas negras se viam só na empregada doméstica da novela, né? Na moça lá na rua da prostituição, geralmente, né? Então, são as imagens de controle que a gente chama, né? Imagens de controle que são ditas para essas pessoas. E aí, quando a gente tem essas pessoas em outros espaços, e como você disse, o vídeo, por si só, ele mostra pra gente a reação disso para uma pessoa negra. Infelizmente, tem muita gente falando, né, que mudou a história, que a Ariel é ruiva, mas primeiro sereia nem existe, né? Então não tem como saber como é uma sereia. Exatamente. Mas que bom. Olha, professora, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui e talvez a gente possa aproveitar esse momento do Interfaces do Racismo para qualificar mais o debate, que eu acho que isso que precisa, né? Sim. Esse é o nosso desafio. Sim, eu agradeço pelo espaço, né? Uma temática muito importante. E também convidar as pessoas para se inscreverem, participarem, né? Quando desse vai evento. ser? Ele vai ser no dia 11, lá no auditório da UAB. Aí vai estar o delegado Samuel, da Cidade do Povo, né, que sofreu aquela prática racista recentemente. Esteve conosco aqui, inclusive. E você vai ter o pessoal de psicologia, o Charles, que é um advogado também que trabalha a temática racial. Vai ser dia 11, que horas? Às 16 horas, 18 horas. 18 horas no auditório da OAB. OAB. E aí a inscrição faz via internet? Via internet, mas eu acredito que se chegar lá também consegue fazer. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua participação. De nada, até. Vamos para o intervalo? Já voltamos com o Gazeta Entrevista.